Você sabia que alguns dos animes mais populares do mundo foram banidos por temas polêmicos? Isso mesmo, governos inteiros se mobilizaram para tirá-los de circulação. E não estamos falando só de cenas picantes ou de violência. Algumas questões aqui são bem mais delicadas. Você poderia dizer que algumas dessas proibições até fazem sentido, outras são bem difíceis de defender. Mas agora, vem comigo descobrir os 10 animes censurados ao redor do mundo. Nós começamos nossa lista com Death Note, um dos maiores clássicos dos animes modernos. Se você ainda não assistiu, pelo menos até a metade, pode considerar sua carteirinha de otaku revogada. Esse anime de investigação é um jogo de gato e rato entre um assassino com poderes sobrenaturais e o maior detetive do mundo, enquanto ele explora questões de justiça, poder e corrupção. No entanto, Death Note foi banido na Rússia e na China. Esses países você vai ouvir com bastante frequência por aqui. Os governos alegam excesso de violência, cenas sangrentas e alguns episódios de ataque com a própria vida como seus principais motivos. Mas não é difícil imaginar que as discussões sobre poder e sentenças de morte e corrupção não são discussões que deixam esses países exatamente confortáveis. Mas além de China e Rússia, também teve um caso nos Estados Unidos. O impacto do anime foi tão grande que fãs começaram a criar ou comprar os seus próprios cadernos da morte. E a maior parte usava esses cadernos apenas como uma lembrança, ou uma forma de demonstrar carinho pela obra. Outros, porém, chegavam a anotar os nomes dos seus desafetos, desejando detalhadamente todo tipo de atrocidade para as pessoas que tinham um nome naquele caderno. Mas o caso que eu estou falando aconteceu especificamente nos Estados Unidos, em Albuquerque, no Novo México. Um incidente levou ao banimento do mangá e do anime nas cidades da região por vários anos. Death Note é uma obra marcante de sua época e vale muito a pena assistir, pelo menos até a metade. E por que eu tanto falo sobre a metade desse anime? É que, bem na metade, acontece um evento um tanto trágico, com um dos personagens mais queridos no anime, que deixa boa parte da sua comunidade revoltada com a decisão do autor. Inclusive, eu tô nesse time aí. Mas o anime é bom. Continuando essa lista com o segundo lugar. Shingeki no Kyojin é definitivamente um dos animes mais marcantes dos últimos anos, e ele é bem carregado com violência e temas políticos. Você até já pode imaginar que ele foi banido na China, mas o que realmente causou essa proibição é muito mais do que apenas sangue e titãs. É necessário entender, isso vale pro resto do vídeo. A legislação chinesa adota uma postura bastante rígida sobre conteúdos violentos, especialmente quando se trata de animes. Existem leis bastante específicas por lá que ditam o que o público jovem e também o público adulto podem ou não podem consumir. O nível de sangue e violência explícita no anime foi uma das principais razões para a proibição, sim, mas o problema não para por aí. O anime faz duras críticas a regimes autoritários e toca em temas como militarismo e opressão, que é algo, no mínimo, delicado por lá. Além disso, a história de Attack on Titan tem paralelos facilmente traçáveis com conflitos reais envolvendo Japão e China. E essas questões fizeram o anime ser visto como um tanto perigoso. O sangue, por si só, já era problemático. Essa questão histórica e a crítica ao autoritarismo garantiram que Attack on Titan jamais chegaria nas bancas nem nas TVs chinesas. Entretanto, para você, meu caro Brazuca, Shingeki no Kyojin é um anime excelente. Eu recomendo demais. Ele tá em alta desde que saiu e, sinceramente, é um marco na indústria. Os caras deram aula em gráfico, em roteiro, em história, em adaptação, fidelidade à obra original. É muito bom, não dá pra perder. Saindo do âmbito político, em terceiro lugar, nós temos High School DxD. O anime da famosa Yas Gremory. Ele foi banido em um país incomum de se encontrar nesse tipo de coisa, a Nova Zelândia, aquela ilha pequena do lado da Austrália. O anime é fortemente sexualizado, não dá pra negar. Tem muitos elementos de harém e o motivo do seu banimento vai bem por aí. Mas a questão que falou mais alto é que, embora os personagens tenham 18 anos, segundo o cânon da obra, o design deles e suas atitudes passam a impressão de que eles ainda são adolescentes. E quando você tem essa interpretação e junta ela com o conteúdo sugestivo do anime, trouxe bastante preocupação para alguns parlamentares. A Nova Zelândia mostrou uma abordagem bastante rigorosa sobre esses conteúdos e decidiu banir o anime por causa desses elementos. Eu até assisti High School DxD por um tempo, mas eu não sou muito fã, pra ser honesto. É um anime realmente apelativo, com bastante foco em cenas sensuais e em muito fanservice. Se esse tipo de conteúdo não é a sua praia, não se preocupe, você não tá perdendo muita coisa. Mas se for o seu estilo, assista. Ao meu ver, é um anime neutro. Me diga então. Em quarto lugar nós temos Tokyo Ghoul, um sucesso massivo nos diversos anos que ele passou no ar e que teve bastante prevalência na mídia, mesmo muito depois de ter terminado a sua exibição. Esses, porém, não foram argumentos suficientes para evitar o seu banimento. Onde? Adivinha onde? Rússia e China, dobradinha deles de novo. A corte de São Petersburgo determinou que o anime tinha um excesso de crueldade
e violência, e também muitos assassinatos em seus episódios, isso é, praticamente todos os episódios. E é claro, o fato de que canibalismo é um dos pontos centrais da obra não deve ter ajudado. Isso fez com que o governo russo fechasse as portas para o Menino Kaneko em junho de 2015, e o Ministério de Cultura chinês chegou na mesma conclusão. Desde então, nada de Tokyo Ghoul na China. E sinceramente, Tokyo Ghoul é bom, fez um sucesso merecido, mas ele não é necessário para sua carteirinha de otaku. A minha nota para ele é um sólido 7/10. Se quiser, assista, não será uma perda de tempo. Em quinto lugar, nós temos Elfen Lied, e eu provavelmente destruí o nome desse anime, pois eu assisti na minha adolescência, e isso foi há muito tempo atrás. Ele é mais um dos clássicos dos anos 2000. Eu não vou mentir, é uma receita de trauma sem falha. Tem violência, nudez, sanguinolência, crueldade, tudo isso embrulhado numa trama bastante interessante e emotiva, que vai te arrancar algumas lágrimas e uns surtos de fúria em alguns momentos bem específicos. Independente da trama, a China não gostou, e o banimento veio potente pouco tempo depois de começar a sua exibição. Recentemente, a Rússia entrou na onda, banindo o anime da Lúcia em 2021. E o motivo que justifica o caso russo, curiosamente, foi incentivo à rebeldia. Tudo bem, talvez se você for uma criatura com braços espectrais capazes de cortar carne igual faca quente na manteiga, talvez isso seja verdade, sim. E bom, recomendar Elfen Lied. Eu não recomendo, mas eu não posso dizer que é ruim. Na verdade, eu acho o anime da Lucy melhor do que Tokyo Ghoul, mas a trama, pesada. É melhor você pensar 2 ou 3 vezes antes de assistir. Em sexto lugar, as coisas começam a piorar bastante. Temos Overfiend, também conhecido como A Lenda do Demônio, e eu aposto que você não conhece por esses títulos, mas tem um motivo para isso. Sabe por quê? Porque dessa vez nós estamos falando do Brasil! Não, ele não foi completamente banido, mas foi fortemente censurado, tanto aqui quanto no Reino Unido, várias partes da Europa e até na Ásia. Esse anime tem uma longa lista de censuras. E você vai entender o porquê. Lançado em 1989, Overfiend foi um dos primeiros animes a ser exibido com um conteúdo mais explícito no ocidente. No Brasil, ele foi exibido pela Band, e acontece que ele contém uma combinação de violência, sangue, tentáculos, demônios, que certamente deixou muita gente incomodada na época. Junte isso com uma atmosfera sombria e temas psicológicos pesados, diversas coisas relacionadas a abuso e não tinha como passar suave. E também é o primeiro anime dessa lista que eu vou recomendar que você não assista. Nada a ver com a violência ou com as coisas explícitas. Ele é só meio ruim mesmo. Em sétimo lugar, a gente vai sempre tentando ficar pior. Temos agora School Days. Banido em 2015, não só na China, mas em uns e outros países menores ao redor do mundo. School Days é tecnicamente um romance colegial com elementos de harém, mas eu vou te dizer, School Days é muito mais do que isso, e não é no bom sentido. Ele é uma receita de trauma também. Assistir isso sem estar preparado é uma semana de tristeza na certa. Esse café eu vou te dar sem spoiler, e dizer apenas que o autor leva conceitos de harém no ensino médio e as suas pitadinhas de romance até consequências bastante extremas, resultando em muita violência e pouca moralidade. Eu também não vou te recomendar esse, mas tal como Elfen Lied, eu não posso te dizer que ele é ruim. É só uma questão de você saber onde você está se metendo. E em oitavo lugar, é isso aí, nós temos Put Your Glasses On, nós temos o clássico, o brabo, o GOAT, Berserk, do gênio, mestre absoluto Kentaro Miura, que Deus o tenha. Nem preciso falar que eu recomendo, né? Berserk é sinistro, meu irmão, absolutamente apaixonante. Mas ele foi banido na China, foi banido também no Irã e em mais de 15 outros países, e não foi por falta de motivo. Violência extrema, sangue, crueldade, abuso, abordagem sinistra de temas religiosos e muita coisa pesada. Prenda os cintos e certifique-se de ter certeza que você quer e que você pode ver essa obra antes de dar o play. Infelizmente, as adaptações para anime têm as suas falhas, seja na mais antiga, que a galera ama, que tem umas falhas de continuidade, ou na de 2016, que não agradou o pessoal devido aos gráficos de CGI. Então, meu chapa, a chance de você ter que correr pro mangá é bem alta, mas ainda assim, vale muito a pena. Eu falei pra você que tem alguns animes aqui que marcaram a indústria, marcaram uma geração, mas Berserk, cara, tá em outro nível. Essa belezinha aqui definiu o conceito de Dark Fantasy. E não tem como eu elogiar a obra o suficiente, meu mano. É simplesmente o mais brabo. Em nono lugar você pode dar uma respirada. Nessa lista, nós temos que pegar. É isso aí, Pokémon. E não, eu não tô falando do episódio do Porygon. Essa aí é outra história. O anime dos monstrinhos de bolso, que tem classificação que varia entre o livre e os 10 anos de idade, vez ou outra 12 anos, foi banido na Arábia Saudita. Acredita? O argumento foi que, além de incentivar apostas e rinhas de animais, o conceito de que os pokémons evoluem seria um tipo de propagação da teoria evolucionista de Darwin, que vai contra os valores religiosos do país.
Além dos árabes, tem uma forte restrição dos episódios de Pokémon na Coreia do Sul, sabia dessa? Quase todo episódio que traz alguma coisa fortemente relacionada à cultura japonesa, como kimonos, armaduras samurais ou bolinhos de arroz, simplesmente não passa na Coreia do Sul. Tudo isso devido a um histórico problemático entre Japão e Coreia, a maior parte do qual deriva do ano de 1945, mas ressoa até hoje, trazendo bastante tensão entre os países. E é claro que eu recomendo, né? Pokémon é um clássico. Assim como Berserk, ele também revolucionou o próprio gênero e se tornou uma franquia bilionária, com uma infinidade de produtos. Não só as temporadas que você pode ver na televisão, na Netflix, na Crunchyroll, mas também jogos que são incríveis. E agora, meu amigo, o 10º lugar, que sinceramente seria mais fácil listar onde ele é permitido do que onde ele foi banido. Tipo, eu acho que só não baniram esse lugar os países que não conheceram ele. Eu estou falando do filme Shoujo Tsubari, também conhecido como Midori. O negócio é insano, cara, sim, maluquice total mesmo. Parece que o autor pediu uma lista de tudo de ruim que ele poderia entregar no anime e foi gabaritando o negócio. Achou que tava jogando bingo japonês. Tem violência, crueldade animal, abuso, tudo que não presta. O negócio é tão ruim que o filme original virou quase uma lost media, aquelas gravações perdidas no tempo que ninguém tem acesso. Hoje o que circula por aí normalmente é a versão censurada, e mesmo ela já é um show de horrores. Sinopse rápida aqui para você não precisar pesquisar sobre esse crime contra a humanidade. Midori, no caso, é uma menina de 12 anos. Ela é abandonada por um dos seus pais e o outro morre devido a uma doença. Sem ter ninguém para ampará-la, ela começa a vender flores para se sustentar e é convencida por um empresário a se juntar a um circo. E esse circo, meu amigo, ele é cheio de pessoas completamente monstruosas. Cada um delas é um tormento diferente para a coitada da menina. E qualquer fagulha de esperança que a obra te mostra só tá ali para virar uma desgraça maior no final. A produção teve uma série de problemas, ao ponto que Midori acabou sendo feita praticamente por um só sujeito. O que é impressionante e tem certo mérito, mas o que esse cara trouxe do mangá pra animação, meu amigo, é algo que saiu das profundezas do inferno, você pode ter certeza. E agora, o bônus da nossa lista. Você me pergunta, o que poderia ser mais perturbador do que o filme Midori? E essa resposta é Shouetsu Sekai, um anime que foi banido no Japão. Shouetsu Sekai é um anime de 10 episódios, cada um com aproximadamente 10 minutos, e ele tem como foco a vida de Shoko Asahara, o líder da seita Aon Shirikyo, e dos 3 nomes que eu acabei de falar, eu devo ter errado 4. O anime retrata Asahara como uma figura messiânica, com poderes sobrenaturais que vão de levitação até curas milagrosas, além de passar lições espirituais que, à primeira vista, podem parecer profundas, mas na verdade são bastante raras, como sobre a falsidade, não fale mentiras, sobre o mal, não seja mal. O anime mistura partes desenhadas com filmagens reais desse sujeito, e seu objetivo foi recrutar pessoas para a seita de Shogo nos anos 80, como uma ferramenta de manipulação psicológica. E o mais macabro dessa história é que alguns anos depois, a seita de Asahara, que tinha sido retratada de maneira tão gloriosa no anime, se envolveu num dos ataques terroristas mais brutais da história recente do Japão. Em 1995, os membros do culto realizaram um ataque de gás sarin no metrô de Tóquio, matando 14 pessoas, ferindo mais de 50 e deixou cerca de 1000 pessoas com problemas de visão. Investigações posteriores mostraram que a seita controlava um laboratório capaz de produzir milhares de litros daquele gás venenoso. E o mais assustador é que mesmo depois de prisões e coordenações dos responsáveis pelo ataque, a seita continua atuando do Japão, sempre que possível, negando a sua relação com o líder anterior. É um capítulo sombrio na história do país, que embora tenha sido amplamente denunciado, ainda carrega uma sombra de mistério e de influência, até hoje. Já poderia imaginar, né? Um anime que foi usado para recrutar seguidores de um culto perigoso, que literalmente fez um ataque terrorista? Se eu recomendo? É claro que não, né, pô? Não porque eu tenho medo de que você vai fazer alguma maluquice no metrô do Japão, ou mesmo no metrô do Brasil. O problema é o mesmo do Overfiend. Ele é tipo, só ruim mesmo. Eu espero que você tenha gostado, sugestões nos comentários e seja bem-vindo ao Café com Spoiler.